Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero começar essa mensagem de hoje declarando publicamente meus sentimentos e minhas orações de conforto, de consolo para toda a família de Mônica pela perca de Mael. Eu não havia declarado publicamente na oração passada, porque eu não sabia o quanto a irmã permitiria expor tal notícia, mas ela expôs no comentário, e eu estou trazendo aqui essa perca. Por isso eu comecei ontem a mensagem falando sobre Jó, porque a irmã Mônica, ela não é a única que tem passado por esse tipo de problema. A irmã Mônica não é a única que tem sofrido uma perca tão grande, né? Eu, como um pai, e eu não falo agora como um pastor, eu falo como pai. Eu, como pai, eu não aguento ver a dor no meu filho, eu não aguento ver o sofrimento no meu filho. A sensação que a gente tem é a vontade, não é a sensação. A vontade que a gente tem é de poder arrancar a dor deles e colocar em nós mesmos. Já que alguém tem que carregar a dor, então a mãe, o pai, sempre se dispõe na vontade, no desejo de assumir aquela posição. Mas, infelizmente ou felizmente, Deus sabe todas as coisas e não é permitido tal coisa. E tudo que nós podemos fazer é orar e pedir misericórdia a Deus. E quando você, não mais a irmã Mônica, mas você que está ouvindo essa mensagem, você que está participando da mensagem diária, da oração diária, você que está participando das orações e da mensagem. Gente, eu não trago só a oração, porque a oração sozinha, ela não tem todo esse poder. O poder vem da sua relação com Deus. O que dá poder à oração é a sua relação com Deus. Quando você se conecta com Deus, então as suas palavras, o seu desejo, o seu sentimento, a sua oração, ela encontra poder. Mas eu quero falar sobre o momento que você passa pela dor. Você, meu amigo, minha amiga, que está sofrendo muito na sua vida. Você, meu amigo, minha amiga, que está se sentindo inconsolável. E você está desejando a própria morte. Isso é natural. Eu não estou dizendo que é normal ou que vem de Deus. Eu estou dizendo que isso é natural. Isso é do homem e isso nasce de você exatamente no momento de sua fraqueza. E quando eu falo a sua fraqueza, eu posso me referir também à minha fraqueza. O Senhor Jesus disse: viver em espírito, porque o espírito é forte, mas a carne, por si mesmo, ela é fraca. Se você que está me ouvindo agora não acompanhou a mensagem de hoje, vai lá no canal e veja que eu comecei falando sobre Jó, que Jó perdeu tudo que tinha, perdeu todos os filhos no mesmo dia e perdeu a saúde. E Jó, ele ficou sentado, paralisado, por 7 dias inteiros com seus amigos, sem dar uma palavra ao outro. Até o momento que Jó não aguentava mais a dor e o sofrimento. E a Bíblia diz que Jó começou a falar pela raiva, começou a falar pela dor, não blasfemando contra Deus,
mas desejando a própria destruição. Lá no livro de Jó, capítulo 3, verso 1, diz assim: depois disso, passou Jó a falar e a amaldiçoar o dia em que nasceu. Disse Jó: maldito o dia que nasci, a noite em que se foi dito, nasceu um homem. Que aquele dia seja lembrado como dias de trevas, e Deus lá de cima se esqueça completamente dele, para que não haja luz. No verso 11, Jó pergunta: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri quando sair dela? Porque eu fui acolhido e porque houve alimento para mim. Porque se eu tivesse morrido naquele momento, verso 13, já agora estaria tranquilo, dormiria e não sofreria nada do que sofro agora. Sabe, essas são as palavras da maioria das pessoas que sofrem. E eu não estou aqui especulando, nem tentando adivinhar, eu estou contando a história de alguém que é parecida com a história de muitas outras pessoas. E se você continuar lendo o livro de Jó, Jó vai lembrar que foi bem sucedido. Os amigos de Jó vão lembrar que Jó fortalecia os outros, ajudava os outros, e que Jó não poderia se entregar daquela maneira. Mas Jó continuava justificando e aceitando que ele tinha sim o direito de reclamar. E lembre, meu amigo, minha amiga, que Jó em nenhum momento reclamou de Deus. Jó em nenhum momento culpou a Deus. Enquanto Jó reclamava e falava, houve um momento que Deus se manifestou para ele. E essa é a minha esperança, que Deus, ele se manifeste para você. Você que precisa tanto de uma resposta. E eu, o pastor Alexandre, sou muito pequeno para lhe dar. Talvez algum profeta tão grande, tão poderoso possa lhe dar essa resposta. Mas eu não posso. Mas eu tenho sim, nas Escrituras Sagradas, a resposta que o próprio Deus deu a Jó. E eu tenho certeza que essa resposta, ela serve também para você. Lá no livro de Jó, capítulo 42, nós vemos: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que o Senhor tudo pode. Isso Deus já havia repreendido a Jó e feito Jó refletir. E na reflexão de Jó, Jó disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento pode cobrir um conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E Jó afirma: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e o Senhor me ensinará. Eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me repreendo, por isso eu me arrependo no pó e cinza. Sabe, Deus havia dito a Jó que Jó não compreende os planos, nem o poder de Deus. Deus havia dito a Jó que Jó estava falando daquilo que ele achava que sabia. Mas os planos de Deus, o conhecimento de Deus, era superior a ele. E mesmo na dor,
mesmo pele e osso, mesmo se rapando com cacos, Jó admitiu que ele tinha que confiar em Deus. E ele aceitou. Ele repreendeu os pensamentos conturbados. Ele repreendeu os sentimentos de derrota, de entrega ao mal, e passou a glorificar a Deus. Meu amigo, minha amiga, a mesma coisa você deve fazer. Você não entende, não compreende os planos de Deus. E se você está aí, quando você gostaria de ter ido no lugar de outro, quando você gostaria de não continuar vivendo, deixa de besteira. Pensa em Deus. Pensa nos planos que Deus tem na sua vida e confia nele. Eu tenho certeza que Ele vai tirar a dor do seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. A Bíblia diz que Jó recebeu tudo que ele tinha. Ele recebeu em dobro. A Bíblia diz que Deus entendia tanto a dor que Jó teve da perca dos filhos, que Deus fez isso aqui, lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 13 diz: Jó também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, depois de tudo que Jó passou, ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, para que Jó ele pudesse desfrutar do amor e do carinho da família. Meu amigo, minha amiga, eu entendo a dor da perca, mas sabe, você não pode mais viver sofrendo pelo que você perdeu. Isso vai impedir que você ganhe alguma coisa. Agradeça a Deus. Ninguém quer perder alguém importante. Eu não falo nem da perca de bens materiais, porque, sinceramente, eu particularmente perdi, ganhei, aprendi, e graças a Deus, graças ao Senhor, eu tenho administrado bem isso. Mas eu não sei nem o que pensar, como é perder alguém muito importante, muito querido, porque é um sentimento que não se substitui, sabe? Mas mesmo assim, você deve confiar no Senhor e deixar espaço pronto para que a felicidade tome conta da sua vida. Você tem que deixar um espaço aberto para que o Espírito Santo abençoe você e Deus dê tudo que Ele quer te dar. E eu tenho certeza, a cada um de vocês, em especial, a mensagem de hoje em especial é para aqueles que tiveram a sua perca. Eu tenho certeza que Deus quer que vocês sejam felizes. A Bíblia diz, o nosso Deus, Ele diz: eu sei os planos e os desejos que eu tenho para vocês. É planos de bem e não de mal, de bênção e não de maldição. Por isso, eu quero orar para que cada um de vocês hoje aprendam a ter esperança. Aprendam a esperar de Deus. Feche seus olhos. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
É verdade, Senhor, como diz as Escrituras, que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Mas a dor de Jó foi tão grande que ele amaldiçoou a si mesmo. Ele não pecou contra Deus na sua boca, mas ele desejou a própria destruição. Ele desejou se punir completamente, para esquecer, para apagar a dor que ele estava sentindo no coração. Meu Deus amado e meu eterno Pai, mas esse não era o plano do Senhor na vida de Jó. Como eu sei que esse não é o plano do Senhor na vida dessas pessoas que estão orando comigo. Talvez tenha alguém que já tenha desistido da própria vida. Talvez já tenha alguém que não queira continuar, porque acha que a sua dor ela é muito grande. Mas, Senhor, não há bem nem mal nesse mundo. Não há força, sentimentos, nem poderes que ultrapasse a grandeza de Deus. E se o Senhor diz que quer o bem de cada um de nós, se o Senhor diz que tem pensado o melhor e não o pior, quem somos nós para duvidar? Quem somos nós para desistir? Quem somos nós para esmorecer? Quem somos nós para fechar o nosso coração, quando deveríamos manter o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor e entender que o Senhor quer o melhor para nós? Espírito Santo, então visita agora a cada pessoa que sofre, cada pessoa com a sua dor, com o seu problema, com a sua prisão de sofrimento. Visita agora cada um deles, porque eles estão afundados nas trevas, eles estão afundados na escuridão e precisam da tua luz. Precisa que o Espírito Santo brilhe agora dentro desta casa, brilhe agora na vida dessa pessoa. Essa pessoa que perdeu algo importante, essa pessoa que perdeu alguém importante, essa pessoa que não consegue avançar, que não perdeu completamente alguém para a morte, mas tem perdido para as drogas, para o álcool, tem perdido para a prostituição. Pessoas que não aguentam mais sofrer a decepção dentro de casa, pessoas que não aguentam mais sofrer a decepção no casamento, pessoas que não aguentam mais a dor do abandono, do descaso. Espírito Santo, pessoas que estão escondidas, que estão encobertas pelas trevas, manifesta o teu poder agora nesta casa, nesta família. Manifesta o teu poder agora na vida de cada uma dessas pessoas que tem participado diariamente desta oração, que tem participado desse clamor, que tem ouvido, meu Deus, esta oração juntamente comigo e tem pedido por forças, porque não sabe mais onde buscar, quando na verdade não há outro lugar, não há outra pessoa que possa doar poder, força para levantar. Só o Senhor. Do Senhor vem todo o bem, do Senhor vem toda a graça, do Senhor vem toda a misericórdia. Então que essa graça, que essa misericórdia envolva agora a cada uma dessas pessoas que oram comigo. Que o espírito de perturbação,
que tem falado no coração dessas pessoas, que tem alimentado a tristeza, que tem alimentado a dor, que todo o mal que tem alimentado o sofrimento na mente, nos pensamentos dessa pessoa, seja repreendido agora. Todo mal que tem se levantado para atrapalhar, destruir essa família, provocar a separação desse casamento, a distância dessa esposa, desse marido, que todo mal caia por terra, seja ele expulso da vida, dos caminhos dessa pessoa que está sendo apresentada nesta oração. Meu Senhor, várias pessoas no comentário têm pedido oração, várias pessoas no comentário têm pedido, meu Deus, súplicas por algo importante na família. Mas, Espírito Santo, eu não vou dizer hoje o nome deles, mas o Senhor. E eles sabem que eu tenho lido nos comentários, que eu tenho lido os pedidos de oração, que eu tenho apresentado ao Senhor. Então, esta minha oração, eu apresento cada pessoa que está orando comigo agora, cada pessoa que tem falado nos comentários, cada pessoa que tem agradecido, cada pessoa que tem sido sincera. Meu Deus, nesse canal de oração não tem pessoas brincando de ser abençoada, não tem pessoas brincando de acreditar, tem pessoas orando, clamando, confiando no Senhor, mas expressando uma fé real, uma vida real. Pessoas que têm pedido orações por dores que sentem no corpo, dores de cabeça constante. Pessoas que têm pedido orações porque grandes são o seu sofrimento. Pessoas que têm sido afundadas no desespero e na dor. Que hoje a luz do Espírito Santo se manifeste sobre cada uma delas, que elas sintam nesse momento a paz, a força que precisa para se levantar, que elas sintam nesse momento a paz, a força que elas precisam para reagir por si e por cada pessoa que depende delas na família, por cada pessoa que depende delas no seu lar. Meu Deus amado e meu Pai, vem renovar a fé, a esperança de todos esses que oram comigo. Vem confirmar o milagre do Senhor sobre cada um desses que oram comigo, para que eles recebam as tuas bênçãos, para que eles recebam a tua paz. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, abençoa esta água. Essa água usada no tratamento do doente, para quando o doente, o enfermo, beber desta água, seja ele abençoado em nome de Jesus. Espírito Santo, olha aqueles que se levantaram como colunas nesse canal. Não esquece deles. Quando forem empreenderem, quando forem fazer qualquer coisa, lembra que as mãos deles são mãos abençoadas, são mãos que prosperam em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.